Olá, meus jovens estudantes de AutoCAD, tudo bem, pessoal, com vocês? Estamos chegando aqui, pessoal, na nossa terceira fase, do seu curso de AutoCAD 2016, aqui pelo projeto Autocriativo. Seja muito bem-vindo, tá? Eu quero aí, antes de iniciar aqui as explicações, te dar os parabéns por você ter conseguido fazer aí grande parte das aulas, ter chegado até aqui a aula 26, ter conseguido fazer aí os seus desenhos, ter aprendido a manipular aí o seu AutoCAD. Tudo bem? Muito obrigado aí pela sua companhia e os nossos sinceros parabéns aí pelo seu esforço. Bem, pessoal, na aula de hoje, nessa terceira fase, como eu comentei, nós vamos tratar de assuntos de impressão aqui no AutoCAD. São assuntos bem importantes, essa parte de impressão aqui no AutoCAD ela é fundamental pelo seguinte motivo, porque a gente desenvolve dentro do AutoCAD, o AutoCAD ele é uma prancheta eletrônica e a gente desenvolve diversos tipos de desenhos, não somente desenhos da construção civil, mas peças mecânicas, outros segmentos aí da indústria, e a gente precisa ter obviamente o conhecimento de saber lidar com as escalas, porque os desenhos nem sempre são representados em tamanho natural. O que isso significa? Significa que nós desenhamos, por exemplo, uma casa ela é grande, ela é um objeto grande, a gente precisa configurar para que ele fique menor, para que ele caiba numa folha de papel. E às vezes também nós temos a situação de desenhar um objeto muito pequeno, um objeto mecânico, e a gente precisa ampliar para que ele fique mais disposto também numa folha de papel. E não somente isso, a gente precisa também conhecer os tamanhos exatos das folhas que a gente vai trabalhar, as folhas de desenho. A gente precisa deixar o nosso projeto, podemos dizer assim, bem encaminhado e bem estabelecidos através de normas técnicas, porque tanto desenhos mecânicos quanto desenhos da construção civil, eles são baseados em normas técnicas. Então a gente precisa ter, obviamente, aí esse conhecimento, saber dentro da nossa área de atuação, por exemplo, engenharia, arquitetura, designer de interiores, cada segmento trabalha com um sistema diferenciado de fazer o projeto. E não adiantaria você saber fazer todo o projeto, não adiantaria você fazer todo aí esse serviço e não soubesse produzir ele ali na folha de papel, levar exatamente para a folha de papel. Apesar de hoje em dia, nós temos, as coisas elas estão aí cada vez mais evoluindo, grande parte dos projetos são trabalhados em equipes, são feitos trabalhando praticamente em nuvens, com sistemas de upload em nuvem, trabalhos em equipes. É fundamental também que você deixe o seu projeto também, que ele seja visível numa folha de papel, porque às vezes o projeto ele vai para uma obra, ele vai ali, por exemplo, para uma loja, onde vai ser feito, por exemplo, todo o designer de interiores do projeto, uma padaria que você for desenhar, ou seja, levar uma peça para um torno mecânico, você obviamente precisa deixar esse objeto, esse projeto que você fez diretamente ali disposto numa folha de papel. E é fundamental que você saiba levar exatamente já em escala, tudo direitinho, tá? Você também tem processos de documentação de projetos e assim por diante, tá? Então essa parte de plotagem ela é bastante importante. E eu deixei praticamente a nossa terceira fase aqui para tratar basicamente desse assunto. Nós vamos fazer o que nessa terceira fase? Nós vamos criar as nossas folhas, tá? Eu sempre comento sobre isso, pessoal, na grande maioria dos cursos aqui na Autocriativo. Possivelmente você vai encontrar aí na internet, em alguns sites, templates que você já encontra o quê? Layers já configuradas, você já encontra blocos configurados, você encontra folhas já tudo pré-configurado, ou seja, praticamente você não precisa fazer nada. Mas você que está assistindo aí o vídeo, você quer realmente aprender, você quer ver como é que faz, não é verdade? Você precisa saber como é que funciona esse processo. Porque pode ser um dia que você vai trabalhar no escritório de arquitetura, você for trabalhar numa empresa e você vai precisar fazer com certeza, e aí você precisa conhecer e fazer aí as suas devidas configurações, tá? Então não adianta você só ir lá, baixar um simples template e depois fazer os seus desenhos, tá? O ideal é que você aprenda a mexer no AutoCAD, aprenda os comandos que eu expliquei aqui para vocês, diversas ferramentas e conceitos que você tem no AutoCAD e que você saiba de fato fazer as configurações necessárias para produzir as suas folhas e para também imprimir os seus projetos, tá bom? Bom, dado aí os devidos recadinhos,
Vamos configurar então o nosso projeto. Nosso projeto já está praticamente concluído. Eu fiz aqui alguns pequenos reparos. Se você também quiser fazer aí no seu projeto, se você quiser usar essas aulas agora da terceira fase, um outro projeto que você já tenha também como exemplo, fique aí ao seu critério, tá? Você pode fazer ajustes aqui, pode inserir mais anotações, por detalhamentos, fique aí basicamente ao seu critério também, tá? O importante é que você entenda o seguinte: nós desenvolvemos esse projeto, essa casa aqui, ó, na escala 1:1, tá? Então foi um projeto que nós fizemos, ó, em escala natural, né, pensando em metros, como eu venho comentando com vocês. Tudo bem? E agora então nós vamos criar nossas folhas, ó. Por padrão aqui o AutoCAD, ó, ele deixa duas folhas para vocês, ó, chamado de layout, tá? Essa parte branca, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, é exatamente o tamanho da folha que você vai imprimir o seu projeto, correto? Essa parte que está aqui, ó, com essa linha preta, se chama Viewport, tá? Isso daqui nada mais é, você vai dar dois cliques aqui dentro, ó, isso daqui nada mais é que a visão que você tem do objeto que você fez lá no Model, correto? Eu vou pedir para que vocês cliquem aqui fora, ó, dois cliques aqui. Selecionem essa viewport e pode deletar, tá ok? Ou seja, então aqui, ó, você tem exatamente a sua área onde vai ser impresso o seu projeto. E essa linha tracejada aqui, ó, é o limite da impressão, é o limite da impressora. Ou seja, o que está para fora dessa linha tracejada não será impresso. Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse quadrado branco, transformá-lo em uma folha padronizada, no formato A4, no formato A3, A2, A1 e A0, tá? Que são estabelecidos por normas. Depois que a gente fizer todos os tamanhos, a gente vai configurar esse tracejadinho aqui para que ele fique exatamente do mesmo tamanho, né? Para que o que fique aqui totalmente dentro da folha seja obviamente impresso. Depois que a gente fizer todo esse processo, a gente precisa definir, né, as margens também são estabelecidas por normas. E depois também a gente pode também estabelecer legendas ou carimbos aí para o nosso projeto, tá? Você também encontra blocos prontos de carimbos. Você vai encontrar, dependendo da área que você for atuar, ou da empresa, ou da escola que você esteja estudando, uma escola técnica ou uma faculdade, geralmente os professores já disponibilizam também um padrão já de carimbo, tá? Mas você também vai aprender a fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês um modelo bem simples. Você pode utilizar as técnicas aqui que eu mostrei para vocês, de essa técnica aqui, ó, de atributos, tá? Você pode fazer a sua legenda, inserir atributos, tudo direitinho no carimbo, tá? Agora só um detalhe, pessoal, eu não vou entrar em grandes informações técnicas a respeito de carimbo, a respeito de tabelas e algo nesse sentido agora no primeiro momento, tá? Por quê? Porque isso vai variar de projeto para projeto. Tá? As informações que são inseridas na folha, pessoal, são baseadas, obviamente, pelo projeto que você está produzindo. Tá? O seu projeto pode ser um projeto que vá para a prefeitura, pode ser um projeto executivo, pode ser um projeto elétrico. Então, as informações que são inseridas na legenda no carimbo, elas vão ser consequentemente variadas. Tá? Então, nós vamos fazer aqui um pequeno carimbo simples. Vamos colocar o nome do aluno, o nome do professor, o curso, para que você tenha uma ideia como funciona. Aí, dependendo do projeto que você for fazer no futuro, aí você vai usar essas técnicas aí para produzir os seus próprios, né? Tá bom? Perdão. Pessoal, é o seguinte, ó, eu deixei aqui na internet, eu vou abrir aqui o Google, eu já deixei disposto na tela a nossa norma NBR 10068, que é uma norma que ela estabelece alguns padrões para desenhos técnicos. Dentre eles, né, as medidas da folha de desenho. Tá aqui, ó, tabela de folhas do formato da série A. Ó, você tem aqui, ó, o nome das folhas A0 até o A4, como eu comentei. E observem aqui, ó, do lado direito, ó, vejam só, eu tenho algumas medidas em milímetros. Tudo bem? Aqui, ó, está aparecendo a primeira medida e depois a segunda medida maior. Só que lá no nosso layout, lá no AutoCAD, nós vamos sempre colocar a medida maior na parte de baixo, tá? Para que a folha fique assim, ó, nesse formato de paisagem, tá? Salvo apenas aqui, ó, o formato A4, que ela realmente fica sempre em formato de retrato. Ela fica sempre em pezinha, tá bom? Então nós temos essas medidas aqui, ó, nós vamos produzir alguns formatos lá, ó,
possivelmente uns 2 ou 3, e aí eu vou pedir para que vocês façam o restante, estabelecido por essas medidas, tá bom? E depois, ó, nós vamos fazer o seguinte, logo mais aqui abaixo, deixa eu ver se tem a informação. Ah, tem aqui, ó. Nós temos também os limites de distanciamento das margens. E aí eu explico para vocês em maiores detalhes. Tudo bem? Então nós vamos fazer aqui uma troca de informação, ó. A primeira folha que nós vamos fazer é o formato A4, 210 por 297, ou seja, 210 aqui embaixo, tá? Por 297 de altura. Então, ó, voltando aqui ao AutoCAD, o que que a gente faz? Ó, nós já temos um tamanho de folha, né, já pré-estabelecidos. Ó, vamos vir aqui, ó, nós vamos clicar com o botão direito, vamos colocar a primeira opção de renomear, tá? Rename. Aí nós colocamos aqui folha A4, tá? Que é a menorzinha de todas, ó. Aqui, ó, A4. Clica de novo com o botão direito. Tudo bem? Aí você vai vir aqui, ó, em Page Setup Manager, ou seja, nós vamos manipular esse formato aqui, ó, chamado de folha A4, tá? Ó, ele está aqui. Como ele já está criado, aqui, ó, esse formato já está criado, a gente vai fazer o quê? A gente vai modificar esse aqui, ó, tá? O original, ó. Clicamos em modificar. E aí nós vamos estabelecer algumas medidas. Bom, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó. Cliquem aqui e aí nós vamos procurar o formato, ó, A4, que é esse aqui, ó, ISO A4 210 e 297, que é o que estabelece a norma, tá? Ó, ele já aparece aqui, ó, a medida dele. Tudo bem? Porém, ó, observem aqui, ó, onde está a palavra Print Plotter, que está a palavra None. Eu vou pedir para que vocês configurem aqui, ó, e deixem nessa opção, ó, arquivos DWG, que é o arquivo do AutoCAD, tá? Que o nosso projeto ainda não está em DWG, tá? Ele está em DWT, que ainda é template, tá? Ou seja, esse arquivo aqui, ó, transforma DWG, arquivo de AutoCAD, para PDF. Então, vocês podem deixar aqui, ó, nesse formato, tá? Observem aqui, ó, que na hora que eu selecionei, a folha, ela ficou invertida. Então, a gente vem aqui e procura de novo, tá? Ó, a ISO A4. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó. Pode ser até essa ISO Full Bleed aqui, ó. Tá, ó. Essa aqui, ó, ISO Full Bleed A4 297 por 210. Tá? Ah, essa também tá deitadinha. Vamos procurar outra. Opa, deixa eu clicar aqui, ó, na parte de baixo. Vamos ver a ISO. Vamos procurar com paciência, né? Ele tá aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Essa aqui, ó. Tá bom? Essa de baixo aqui, ó, que tem a medida menor primeiro, tá? Pode clicar aqui, ó, ela vai ficar em pezinha. Bom, então deixa ela assim em pezinha e o lado de cá, ó, DWG para PDF. Bom, é uma informação básica para esse formato A4. Agora, ó, nós vamos vir aqui, ó, onde está a palavra Landscape, nós vamos colocar, ó, Portrait, tá? Para ela ficar em pé. Tudo bem? Pode clicar aqui em OK, ó, provisoriamente. Close. Olha só a nossa folha A4 já criada aqui, ó. Porém, ó, como eu comentei, olha aqui os tracejadinhos, tá? Ó, então a gente precisa ajustar isso daqui também. Então voltamos lá, ó, botão direito, Page Setup Manager, pode vir por aqui também, modificar. Observem aqui, ó, que do lado do botão DWG para PDF, pessoal, tem um botão chamado Propriedades, tá? Vocês vão clicar aqui, tá? Evitem fazer alguma manipulação nessa tela, pessoal, senão vai prejudicar aí o seu layout, tá? Vocês vão clicar aqui, ó, em Custom Paper Size, ou seja, um modelo criado, né, aleatoriamente pelo usuário. Automaticamente vai acionar esse botão aqui, ó, ADD de acionar. Aí aqui você tem uma tela onde você vai seguir uma sequência para criar a sua folha. A primeira aqui, ó, iniciar. Vamos clicar em avançar, não precisa mexer. Aqui você vai inserir os valores. Os valores já vêm por padrão porque a gente já selecionou esse formato aqui, ó, ISO A4, tá? E ele vem por padrão em milímetros, tá bom? Clicamos em avançar. E aqui, ó, tá vendo o tracejadinho aqui, ó? Ele vem por padrão, que é o limite da impressora com esses valores de 13. Então, esses valores de 13, você pode tirar eles, ó, e colocar tudo zero, tá, ó? Dessa forma, ou seja, o limite da folha A4 total aqui, ó, é o limite máximo de impressão da folha, tá? Clique em avançar. Aí você tem um formato aqui, ó, chamado User. Eu vou pedir para que vocês coloquem aqui, ó, folha A4 usuário, tá? Dessa forma, ó, usuário, avançar, file name DWG para PDF pode deixar, avançar e finalizar. Tudo bem? Olha, está aqui, ó,
o formato que nós criamos pelo usuário. Tudo bem? Clica aqui em OK. OK novamente. Agora eu quero que vocês observem só o seguinte, ó. Deixa aqui, ó, DWG para PDF e observem agora aqui no seletor que nós temos os formatos, ó, ISO Full Bleed, né, que eu mostrei para vocês, e logo mais aqui em cima, ó, nós temos agora o nosso formato exato, ó, folha 4 usuário. Olha aqui a miniatura, ficou perfeitinho aqui, ó. Se você for criar alguma folha e você perceber que aqui ficou algumas linhas vermelhas, ou na hora de trazer a impressão também apareceu alguma linha vermelha, pessoal, significa que tem alguma coisa incorreta, tá? Então, por favor, analisem direitinho para que não ocorra nenhum problema. Pessoal, a nossa folha 4 já está configurada, tá? Tá certinho aqui, as medidas, clicamos em OK. Clico aqui em Close, ó, olha só a nossa folha aí, ó, certinha. Para que você crie, por exemplo, uma margem, você pode digitar a palavra, né, o atalho Line, tudo bem? Observe que você não tem pontos de precisão, ó, para você fazer aqui a sua margem. Porém, ó, bem aqui nesse cantinho da sua folha é o seu início de desenho, ou seja, o seu ponto absoluto em coordenada 00. Então você digita, ó, 0,0, Enter, a sua linha, ó, vai começar exatamente, ó, nesse limite aqui, perfeito. Um detalhe bem importante, aqui, pessoal, no layout, a gente não pensa em metros, não pensa em centímetros, a gente, na verdade, só pensa em milímetros, tá? Então, as informações aqui são em milímetros. Essa informação ela é importante, pessoal, pelo seguinte. Na hora que a gente for ajustar textos, cotas, paredes, aqui nas nossas folhas de desenho, a gente também vai ter que ajustar pensando em milímetros, tá? Porque as escalas aqui, ó, no layout, elas têm um outro comportamento, tá? Bom, liga aqui o F8, ó. E aí você tem o seu orto. Coloca aqui a medida exata, ó, 210 milímetros. Enter, ó, a linha ficou perfeita aqui, ó. Tá bom? Aí você pode subir, ó, colocar a medida total, que é 297, tá? Para cá, ó, 210. E aí você pode vir e fechar aqui, ó, no ponto de precisão. Então você tem, ó, a sua folha, ó, certinha, perfeita, com a margem aqui, ó, pré-estabelecida. Essa margem aqui, pessoal, vocês podem selecionar ela. E aí vocês vão observar aqui, ó, nas layers, que eu deixei uma layer chamada folha A3 aqui, ó. Tá, ó, margens de folha A4 e folha A3. As margens também, pessoal, são estabelecidas por normas. Elas têm algumas espessuras de linhas, tá? Folhas maiores, as espessuras de linhas são mais grossas, tá? Vou entrar aqui, ó, nas propriedades. Observem só aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado, ó. Tá vendo aqui, ó, a A4 e a A3, ela é mais grossa. Aí, ó, as outras aqui, ó, A2, A1 e A0, que são folhas muito maiores, as espessuras de linha também são bem mais grossas, tá? São maiores também. Tá? Então, pode selecionar essas 4 linhas aqui, ó, e já deixa na sua respectiva layer chamada margens de folha A4 e A3. Tá ok? Ó, já foi alterado. Elas continuam pretas aqui, pessoal, porque o fundo da folha é branca. O AutoCAD faz, né, a compensação. Apesar da layer estar branca, ela aparece preta aqui por causa, né, que o fundo é branco. Tudo bem? Deu para entender direitinho? Vamos fazer a próxima. Nosso próximo formato, então, é A3, né? Ó, colocamos aqui, ó, renomear. Vamos colocar, ó, folha A3, ó, bonitinho aqui, ó, nossa folha, tá? Clica aqui, ó, deixa ela selecionada, tá? Deixa eu apagar aqui essa viewport, ó, para não ter problema, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, botão direito novamente, Page Setup Manager já está selecionado aqui, ó, modificar. Legal? DWG para PDF, propriedades, Custom Paper Size, adicionamos, tá? Ó, seguimos aqui a sequência. Alteramos aqui o valor, ó. Agora a formato A3 tem um formato diferente, né, ó. Nós vamos colocar 420, que é o que pede pela norma. A medida maior nós vamos colocar aqui, ó, na horizontal, tá, ó. Width, pessoal, a palavra width sempre é essa parte de baixo, tá? E height é a altura, essa parte lateral, tá? Essa folha tem 420 por 295, ó, 295. Esse é o formato A3. Avançar. Aqui é a mesma coisa, ó, colocamos 0, 0, 0 e 0 também. Avançar. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, folha
do formato A3 usuário, tá bom? Clicamos em avançar e finalizamos. Vamos clicar aqui em OK. Está aqui o formatinho, né? DWG para PDF. Selecionamos agora, ó. E aqui nós vamos selecionar o formato A3 criada pelo usuário, ó. 420 por 295. Olha aqui, ó, o que pede na norma, ó. Formato A3, 420 por 295. Legal? Criamos rapidinho, ó, esse formato folha A3, não é isso? Ó, clicamos em OK. Close. Tá criado aqui o formato. Agora a gente precisa fazer o quê? O ajuste, né? Aqui, ó, da margem. Nós já ajustamos lá o valor 13, não foi? Para 0. Vamos colocar a margem, ó. Aliás, não é nem a margem ainda, tá, pessoal? É o limite da sua margem. É importante colocar essa linha aqui agora, pessoal, porque em cima dela nós vamos definir a margem estabelecida pela norma. Tá bom? Então coloca para cá, ó, 420, 295, aqui, ó, para cá, né, ó, para a esquerda, 420 e fechamos aqui, ó. Tá? Então temos basicamente, ó, dois padrãozinhos de folha, tá? Obviamente que a gente vai voltar aqui depois e fazer os ajustes e as devidas margens também. Ó, selecionamos as duas, aliás, as 4 linhas aqui, né, ó, e colocamos aqui, ó, margem de folha A4 e A3. Tudo bem? Então tem dois formatinhos criados. Para criar aqui um novo formato, ó, pode clicar aqui no sinalzinho de mais, ó. Clica aqui, já aparece aqui, ó, tá? Lembre-se, seleciona, pode apagar a viewport. Vamos vir com o botão direito, renomear, não é? Vamos colocar aqui, ó, folha A2. Já é um formato bem grande para nosso projeto, ó. Esse formato A2 já é interessante. Botão direito, Page Setup Manager, ó, tá aqui, ó, o nomezinho dele já foi criado. Modificar, o mesmo processo, ó, DWG para PDF, tá? Aqui em cima, pessoal, ó, se você estiver trabalhando no escritório de arquitetura ou aí na sua faculdade já tiver realmente uma impressora física, tá? Esse formato A4 aqui, ó, como ele é um formato menor, o que você pode fazer? Você vai observar que quando você clicar aqui, vai aparecer uma impressora que esteja conectada no seu computador. Aí, obviamente, você pode selecionar a impressora direto, tá? Mas eu geralmente aconselho, na grande maioria dos casos, que você deixe o seu projeto realmente em DWG para PDF, todos os seus projetos. Por quê? Porque você estando com o PDF em mãos, salvo, né? Na verdade, ele salva aí no seu computador, depois que você manda para a impressora. Ou você manda num pendrive, né? Ou você manda no e-mail para um amigo ou para uma empresa fazer a impressão do seu projeto. Legal? Então eu sempre aconselho, faça primeiro em DWG para PDF e depois você imprima, tá? Se caso você quiser, fica aí o seu critério, você também pode selecionar uma plotter ou uma impressora que você já tenha conectada aí no seu PC. Tudo bem? Vamos lá, propriedades. A gente vai vir aqui, ó, em Custom Paper Size, adicionar, avançar. Agora no formato A2, né? O formato A2, ó, pessoal, nós vamos fazer o inverso. Aqui, ó, a medida maior, nós vamos colocar aqui, ó, 594, tá? E ela é a continuação da A3 aqui, ó, 420. Tá, ó, é 420 de altura e 594 de comprimento. Continua em milímetros, tá? Avançar, mesma coisa aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Avançar, já tá certinho, tá? Vamos colocar aqui, ó, folha A2, não é isso? Usuário, direitinho, ó. Avançar e concluímos. OK. Vai aparecer aqui a miniatura, ó. A gente basta selecionar aqui, ó. Formato A2, ó. Tá aqui, ó. Tá, ó. 594 por 420, tudo certinho. Tá bom? Bom, pessoal, eu ensinei vocês a fazerem aqui 3 modelos, tá? Então você pode observar aí, dentro da pastinha tema da aula 26, que eu já vou deixar essas medidas aqui, ó, estabelecidas pelas normas, para você mesmo fazer o formato A1 e fazer o A0, para você aí realmente praticar, tá? Bom, então não tem segredo, você vai clicar aqui, vai criar mais 2 layouts e fazer aqueles 2 formatos que estão faltando. Tá, antes de finalizar aqui as explicações, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui e vou vir aqui em Page Setup Manager, ó. Folha A2 eu vou modificar, tá? Bom, essa tela aqui, pessoal, nós estamos
em um primeiro momento, apenas criando as folhas, correto? E depois, pessoal, nós vamos voltar nessa janela, tá? Para fazer realmente as configurações definitivas para imprimir. Nessa tela aqui, ó, você tem algumas informações interessantes. Né? Você já viu aqui que você tem a opção DWG para PDF, você tem as propriedades, onde você cria um formato estabelecido pelo usuário e que esse formato será inserido aqui, ó, nos tamanhos de folhas. Tudo bem? Logo mais aqui, ó, você tem plot area. Bom, aparece aqui, pessoal, ó, a opção layout, ou seja, nós vamos imprimir no futuro o que está inserido nessa folha branca, tá? Que é o nosso layout. Se você selecionar aqui, por exemplo, ó, Display, Extend e Windows, você tem outras opções para imprimir o que está lá no model. Tudo bem? Você tem essa opção, por exemplo, Windows, você pode abrir uma janela e selecionar o que você quer imprimir, o que está lá no model. O que não é o nosso caso. Por quê? Porque nós vamos pegar essas folhas de desenho que está aqui e vamos trazer o nosso desenho que está aqui no model para dentro dessas folhas. Então, obviamente que nós vamos imprimir o que está aqui, ó, no layout. Tudo bem? Depois aqui embaixo, ó, você tem a opção X e Y, que são os avanços aqui, ó, da margem do seu desenho. Como nós já deixamos já tudo pré-configuradinho, aqueles limites do tracejadinho, praticamente, pessoal, e também raramente a gente vai utilizar essa opção aqui, ó. Tá ok? Então, em alguns casos, se você perceber que apareceu uma linha vermelha aqui do lado, né? Ou aqui em cima, como eu comentei, você vem e faz o ajuste fino aqui, ó, nas margens, até desaparecer essa linha vermelha, tá bom? Aqui, ó, do lado, nós vamos imprimir esse projeto na escala 1:1. Na verdade, essa informação 1:1 não é a escala do desenho, não é a escala do projeto, é a escala da folha. A nossa folha não tem o tamanho real em milímetros e nós já nos pré-estabelecemos o tamanho delas ali pelo tamanho da norma, né? Pelo formato da norma. Então, o que significa? Significa que nós vamos imprimir a folha num tamanho real. O que tiver na folha aqui, ó, o AutoCAD ele vai imprimir em uma escala natural. Se você quiser ampliar o que está na folha de desenho, aí você seleciona as escalas por aqui. Essas escalas não vão ter efeito para o nosso projeto também, porque elas ainda não estão pré-configuradas e elas estão totalmente apenas em milímetros. Tá bom? Então, essa parte aqui também, ó, basicamente a gente não precisa mexer. Tudo bem? Logo mais aqui do lado, ó, nós temos uma informação que são aqui, ó, as penas do projeto, né? As penas de nanquim. Por quê? Esse nome pena, pessoal, ele deriva, né, do uso que as pessoas tinham antigamente de fazer os seus projetos com canetas e penas de nanquim. E aí, né, as pessoas tinham diferentes tipos de canetas, diferentes espessuras de linhas. Então, nessa parte aqui você seleciona as espessuras de linhas e também as suas devidas cores e formatos, tá? Você tem aqui nesse seletor, ó, alguns padrões pré-estabelecidos pelo AutoCAD. Ó, aqui você tem qualidades, ó, de 75, 50, 25, que são as qualidades das linhas, tá? Não é a qualidade ainda da impressão. Você tem, por exemplo, essa opção monochrome, significa que o seu projeto será impresso totalmente em preto e branco, tá? Você tem várias opções aqui. E você também tem essa opção New, ou seja, você vai criar um estilo de configuração de linhas para o seu projeto. Agora, o que é interessante, né? Possivelmente nas próximas aulas eu vou entrar em maiores detalhes sobre esse assunto. Vocês se lembram que quando nós começamos a fazer o nosso projeto, eu falei, pessoal, vamos fazer o nosso projeto já nas layers corretas, não foi? E que cada layer já possuía o quê? As espessuras de linha, as cores e os estilos. Se era tracejado, se era traço ponto e assim por diante, perfeito? Então, nós já configuramos isso. Então, se nós viéssemos aqui e selecionássemos monochrome, o que ia acontecer? O nosso projeto vai ficar totalmente preto e branco, porém, as espessuras de linha e os estilos de linha já estarão corretos. A gente não precisa configurar mais nada, tá bom? Ele vai apenas imprimir linhas pretas ali na folha branca. Agora, obviamente que vai chegar um momento que você vai precisar imprimir o seu projeto, às vezes colorido, ou alguma parte, né, do seu projeto colorida. Aí sim você tem a necessidade de vir aqui em New,
e configurar as penas ou as canetas aqui, ó, de impressão. Essa função aqui também ela é importante, pessoal, porque você pode criar aqui, ó, vários estilos de impressão já também em escalas configuradas. Por exemplo, você faz um projeto numa escala 1:20. Obviamente que o projeto numa escala 1:20 tem espessuras de linhas diferentes, tem textos diferentes, tem cores diferentes, tá? E aí você pode vir aqui e criar um estilo chamado, ó, meu estilo de impressão chamado escala 1:20. Aí você pode vir um outro dia, escrever aqui, ó, estilo de impressão projetos 1:100. Ou seja, além das suas layers já estarem pré-configuradas, você também pode vir por aqui e criar os seus estilos de penas de impressão, tá? Ou seja, de canetas de impressão. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês em maiores detalhes, possivelmente na próxima aula. Quando você clicar aqui em New, aí você vai aparecer uma nova janela para configurar e eu explico em maiores detalhes. Tá bom? É importante que você entenda esse raciocínio agora para facilitar a sua compreensão na próxima aula. Aqui do lado, ó, você tem a opção para você melhorar a qualidade de impressão, tá? Você tem aqui, ó, máximo e é praticamente aqui, ó, um rascunho, né? Uma impressão bem de baixa qualidade. Logo mais aqui embaixo, ó, você tem opções para você imprimir as espessuras de linha, se você quer imprimir transparência, se você quer imprimir os estilos, tá? Ó, aqui algumas opções, basicamente aqui já vem também meio que por padrão, não precisa ajustar, tá? Aqui embaixo você tem a opção para você deixar no formato de retrato ou paisagem, né? Como nós fizemos ali no formato A4, tá bom? Pessoal, basicamente isso para criar a folha de desenho. Observem só um detalhe, nós estamos aqui numa folha de criação, né, do layout, ó. Depois nós vamos entrar numa outra página, eu vou clicar aqui em OK e vou fechar, ó. O nosso formato A2 está aqui, tá? Depois eu faço a linha aqui e já mostro para vocês. Ou seja, logo mais aqui em cima, ó, você vai observar que você tem uma impressorazinha chamada Plot, tá? Você pode vir por aqui ou clicar, né, no atalho Plot. Vai surgir uma janela, observem só o seguinte, não é exatamente a mesma janela, pessoal, é muito parecida, não é? Só que essa janela aqui já é a janela, né, aliás, já é a configuração para você imprimir o que está lá no layout, tá bom? Aí você vai vir aqui, vai selecionar qual folha que você quer, né, o que você está querendo imprimir. Aqui você tem a opção de poder ter uma prévia do que você vai imprimir, configurar as folhas de impressão e assim sucessivamente, tá? Então não confundam o que você configura aqui com o que você vai imprimir. Agora, se você está aqui, ó, no formato de folha A2 e você fizer qualquer configuraçãozinha nessa tela, por mais simples que seja, vou mudar, por exemplo, ó, vou colocar um valor bem nesse cantinho, tá ok? Quando eu faço qualquer mudança nessa tela, ó, o botão que aparece aqui, ó, acendeu esse botão, Apply to Layout. Ou seja, o que você está querendo fazer aqui, ó, na impressão, você quer atribuir ao layout folha A2. Se você clicar aqui, obviamente que essa configuração ficará definitivamente aqui, ó, no layout A2 ou na folha A2, tá? Ó, como eu coloquei aqui um valor 1, eu apenas manipulei aqui, ó, observem a linha vermelha que apareceu aqui, ó, tá? O que não é o nosso caso, como eu comentei, a gente já deixou já meio que caminho andado. Tá ok? Ó, tá certinho aqui, ó. Clico aqui embaixo, desapareceu a informação. Eu não quero fazer nenhuma manipulação, clico em cancelar. Tá? Vou fazer a linha aqui rapidinho, ó. Line, digito, ó, 0,0, Enter. A linha começou aqui, tá? Aí eu coloco o valor para cá, né, que é 594, Enter. Coloco para cima, que é 420. Para cá também, ó, 594. Fecho aqui, ó. Tá aí então o nosso formato de folha, ó, chamado A2, tá? Agora eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Vou solicitar que você faça aqui também, ó, os próximos, né, o formato A1 e o A0, e aí nós já nos encontramos na sequência, tá? Bem, pessoal, já estou de volta aqui, ó, já fiz os outros dois modelos, ó, tá? O formato A1 e o formato A0. Já alterei aqui, ó, também, ó, a devida layer, coloquei ali, ó, layer folha A0, layer folha A1, tá? Como eu comentei com vocês, colocando já na layer correta. Bom, fizemos aí, né, os nossos tamanhos tudo certinho. Agora a gente precisa vir aqui, ó, e dar uma olhada nesse processo aqui, pessoal, que são as margens.
As margens, pessoal, elas também são estabelecidas por normas, né? Como você vê aqui, ó. E nós temos esses valores. Observem que a margem do canto esquerdo da folha, todas têm o valor de 25. Esse valor está também em milímetros, tá? Esse valor que aparece aqui, pessoal, são valores que são o lado onde fica o arquivamento da folha. E essas outras medidas que estão aqui, ó, são as medidas que você tem o limite para lateral. E esses valores que aparecem aqui, ó, são aqueles valores que você tem nas linhas. Tá, ó, tá aqui o valor, ó, em milímetros 1,4. Aí você vai observar aqui, ó, que a 0, ó, tá aqui, ó, a 0, ó, tem 1,4. A A1, ó, tem 1, conforme mostra aqui, ó, tá? Então eu peguei esses valores aqui para criar ali as devidas layers. Tudo bem? Então todas as nossas folhas terão margens de 25 no lado esquerdo e as do direito terá essas medidas aqui, ó. A da A4 até a 2 tem 7, a A1 e a 0 tem 10. Tudo bem? Porém, ó, essas medidas que estão aqui, elas têm que seguir essas linhas aqui, ó, essas mesmas medidas que estão aqui. Tudo bem? Então a gente tem que vir aqui, ó, deixa eu fechar. Por exemplo, ó, estamos aqui na folha A4, aí nós temos aqui uma espessura, ó, essa linha aqui já está certo, ó, é folha, ali, ó, margem das folhas A4 e A3, tá? Aí você vai vir aqui, ó, com offset, digita o valor 25 direto, tá? Porque é em milímetros. Aí você clica aqui, ó, e clica para cá, tá? Essa layer aqui, ó, tem que ser essa mesma que tá aqui, tá? Do lado de cá tem 25. Aí aqui, ó, conforme a norma pede, o formato A4 tem 7. Esse valor 7, pessoal, ele vai em todos os lados, ó. Offset de 7, tá? Você vai clicar aqui, ó, coloca para dentro. Clica aqui, coloca para dentro. Clica aqui, coloca para dentro. Tá ok? Então, essa margem que aparece aqui, ó, é a margem que pede a norma. É essa espessura de linha. Tudo bem, ó? Vou colocar aqui o trim. Vou aparar esse cantinho aqui, ó, tá? Isso significa o quê? Ó, que o que está aqui dentro desse quadrado é o que nós vamos desenhar. É o que você pode desenhar é aqui dentro. É o desenho e as representações gráficas, tá? Legendas, carimbos e assim por diante, ó. Tá? Aqui, ó. Essa linha de fora aqui, pessoal, ó, essa linha que está aqui fora, ela não vai ser impressa. Ou ela pode até ser impressa, mas ela vai servir apenas como uma referência para você possivelmente fazer um recorte. Ou cortar com um estilete ou com uma tesoura. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma impressora, que é uma plotter, ela já é em bobina, né? E você vai fazer, por exemplo, várias impressões do tamanho A4. Então, depois que você tiver a sua impressão, essas linhas aqui da extremidade, elas vão servir apenas de referência para você cortar, ou com um estilete ou com uma tesoura. Então, você pode selecionar, ó, essas linhas e alterar aqui, ó, eu acho que eu coloquei uma chamada margem aqui, ou linha, parece que eu não coloquei aqui, pessoal. Bom, não tem problema, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, nas layers, a gente vai criar uma layer nova clicando aqui, ó, tá? Então vamos colocar assim, ó, o nome dela de linha, tá? De referência, ó, referência. Deixa eu colocar direitinho, né? De folha. Tá? Ou seja, então é uma linha que a gente sabe que ela vai servir apenas ali como uma referência. Então você pode deixar ela contínua e pode deixar ela aqui, ó, 00, tá? Uma linha bem fina mesmo que vai delimitar o local exato onde você vai cortar a folha, caso necessário aí no futuro. Tá bom? Clico aqui. Pode deixar aqui, ó, uma cor preta mesmo para ajudar, ó. Pode ser assim 250, ok. Tá aqui, ó, linha de referência para folha, tá bom? Ou seja, essa linha interna, ela tem que ter a espessura correta, estabelecida pela norma. Porém, essa de fora aqui, ó, é apenas de referência mesmo. Então, pode selecionar. E agora sim, ó, vamos vir aqui em cima. Aliás, está por aqui, né? Ó, tá aqui, ó, linha de referência de folha. Tá bom? E deixa assim, ó. Porque na hora que você liga aqui o line weight, ó, você vai observar, ó, deixa eu aproximar o máximo aqui. Ó, vou ligar o line weight, vejam só, ó. A linha que a norma pede já está certinha aqui, ó, tá? E essa aqui fica fininha mesmo, é apenas ali como uma referência realmente. Tá bom? Então vamos fazer isso nas demais, vamos fazer aqui na A3 para a gente praticar. Então vamos lá, ó, já está aqui o formato, ó, pauso o mouse em cima, tá ali, ó, folhas A4 e A3. Então vamos lá, ó, offset 25 milímetros, clico aqui, clico para cá. Enter, Enter, 7.
clico aqui, ó, tá bom? Ó, daqui para cá e daqui para cá, perfeito? Vamos vir com o comando aparar, né? Que é o nosso comando aqui, ó, o trim, em inglês, ó, limpo essas extremidades. Ou seja, a folha A3, pessoal, ela tem o dobro do tamanho da folha A4. Ou seja, esse tamanho de folha aqui, ó, se você dividir ele exatamente no meio, você tem o formato A4. A folha A2 são duas folhas A3, uma do lado da outra. E assim sucessivamente. Ou seja, cada folha é o dobro do tamanho da antecessora aqui, ó, da anterior. Tá bom? Ó, vou limpar aqui. Essas linhas da extremidade eu vou selecionar então agora, ó, tá? Para que elas não fiquem muito grossas na hora da impressão. E aí eu deixo aqui, ó, na folha linha de referência, ó. Tá bom? Ó, como o line weight já está ligado, ó, a gente já tem uma ideia aqui, ó. Essa é mais fina e essa já é estabelecida pela norma. Tudo bem? Então você vai fazer isso também aqui nas demais, já deixar tudo prontinho. Só um detalhe, essa aqui, ó, formato A1 e A0, aqui a história já muda, tá? Ó, vou fazer um exemplo aqui na A1. Ó, aqui eu venho com um offset de 25, aqui sempre na esquerda é 25. Ó, a linha é aquele formato lá, ó, folha A1, tá? A layer, né? E agora as margens aqui, ó, da A1 e da A0, aqui é 10, tá? Ó, é o offset de 10. Ó, é um pouquinho mais afastada, tá? Ó, não é 7 aqui, tá? É 10 mesmo. Bom, fazendo todas essas configurações, pessoal, as folhas já estão aí, né? Podemos dizer assim, meio já encaminhadas no nosso template, né? Porque o nosso arquivo que nós estamos fazendo o projeto, ele ainda é um template, porque eu comentei com vocês que depois a gente vai usar ele, né, até o final do curso para estabelecer um template definitivo para vocês usarem depois aí na escola e aí na casa de vocês, tá? Ó, essas de fora aqui, ó, o mesmo processo, eu seleciono e altero para folha de referência, ó. Tá aí o nosso formato A1, tá? Então eu já vou configurar aqui depois as outras e você pode configurar aí também. Agora só um detalhe, pessoal. Aqui, ó, a norma, né, ela estabelece esses valores, né, de margens, ó, 25, aqui ó, o A1 10 e A0 10. Porém, pessoal, as folhas, ela tem um posicionamento correto de dobra, tá? Ou seja, elas não são dobradas de qualquer jeito, né? Em muitos casos pode até ser enroladas, mas elas têm um posicionamento correto de dobra, tá? Por exemplo, ó, vou voltar aqui no AutoCAD. A gente vai vir aqui, ó, por exemplo, na folha A3. Bom, se eu quiser arquivar essa folha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar ela de forma que desse lado de cá, ó, desse lado de cá, eu vou até fazer uma linha apenas imaginária, tá? Aqui, ó. Eu vou dobrar ela exatamente aqui no meio, porém sempre esse lado da minha folha vai ficar visível, vai ficar para o lado da frente do meu projeto dobrada. Aqui eu posso esconder uma parte do projeto e esse canto aqui, ó, será o canto onde eu farei a furação para arquivar essa folha, tá? Isso aqui no formato A3. No formato A4 eu não preciso dobrar, porque é uma folha pequena, tá bom? Já no formato A2, aí a história já muda. Quando eu fizer aqui as margens, que eu ainda não fiz, eu tenho que localizar os pontos exatos de dobra, tá bom? E isso eu vou deixar para a próxima aula para explicar para vocês o posicionamento exato de dobra. Então o que eu vou pedir para que vocês façam? Pegue esses 5 formatos de folha, já deixa tudo certinho, tá? As margenzinhas configuradas conforme eu expliquei. Na próxima aula eu entro em detalhes para vocês mostrando os posicionamentos de dobra. Legal então? Bom pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de número 26, explicando aqui sobre os layouts. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí o processo, né? Se você já sabe, teve uma dificuldade, reveja o vídeo e faça direitinho acompanhando aí, praticando diretamente no seu AutoCAD, tá? Nós vamos continuar com os assuntos aí de parte de impressão, tem muito assunto ainda, parte de escala, como que a gente vai levar o projeto para a folha, tem a parte de dobras da folha como eu comentei, tem muito assunto legal aí, tá pessoal, pela frente. Tudo bem? Bom meus amigos, então, o que eu posso desejar, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aí os nossos vídeos e aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus pessoal e até mais!